não. O que eu acho interessante é que o paciente ele tem essa consciência de que a saúde dele não é rígida, né? Não é algo imutável. A gente está em constante mudança, a gente está em constante envelhecimento, né? E claro que existem fatores que podem prejudicar mais a nossa saúde, por exemplo, como não fazer, no caso do dentista, manutenções periódicas de saúde, quanto a má higienização. Mas, com certeza, uma prótese feita hoje, ela não estará 100% adaptada em 5, 10, 15 anos. Eu digo 100% porque ela ainda pode estar de uma maneira muito satisfatória, em função e saudável. Mas ela é feita e ela está 100%, deve estar, né? 100% adaptada para a sua saúde hoje. Por isso que é importante esse acompanhamento, porque a partir do momento que essa prótese ela começa a apresentar algum fator prejudicial para a sua saúde, ela precisa ser trocada, né? E essa é um conceito importante dos pacientes terem em mente, de que nós estamos em constante mudança, nós estamos em constante envelhecimento. E a gente precisa de um acompanhamento. Principalmente os pacientes que foram mutilados, né? Essa palavra é uma palavra forte, mas que perderam um órgão, um dente. Tem um outro capítulo meu de podcast que eu falo isso de uma maneira muito forte, porque um dente é um órgão. Então, se você perdeu um órgão seu, né, e usou uma prótese, seja com implante ou sem prótese, com implante ou sem implante, você precisa de um acompanhamento mais rigoroso desse tratamento, né? Você vê, doutor Vinícius, uma correlação entre uma prótese desadaptada, mal ajustada, ou que já começa a apresentar deficiência, com outros problemas de saúde, como dores musculares, como ATM, ou até dificuldade alimentar? Sim, total. Na verdade, não só como a prótese, os próprios dentes, como a gente está falando. Não é uma estrutura estática, é dinâmico. A gente está mastigando o tempo todo, a gente está vivendo. Então, assim, uma prótese talvez ele traga a prótese em si um desgaste maior do que o dente. Mas quando você tem desajustes na prótese ou até interferências oclusais que podem ser oriundas da prótese ou do próprio dente do paciente, daí uma avaliação clínica minuciosa, conversar também com um profissional que seria da tua área, um ortodontista, para a gente poder entender o que pode se trazer de melhor para aquele paciente. Mas sim, a prótese mal ajustada, a prótese com interferência, sem esse acompanhamento semestral, e quando a gente fala um acompanhamento semestral, não é somente realizar um exame clínico, né? E vamos dizer assim, popularmente fazer uma limpeza, não é isso. É você checar a oclusão do teu paciente, né? Fazer um ajuste oclusal, quando necessário, quando esse paciente ele foi reabilitado, ele é um paciente, muitas vezes, de pós-ortodontia, dependendo de quanto tempo tem da ortodontia, se é um paciente que usa contenção ou não. Gente, eu queria fazer uma observação aqui no que o Vinícius está falando, desculpa. Mas é muito comum que o paciente que perdeu um dente, tá? Não vou extrapolar, vou falar de um dente só. Perdeu um dente. Dependendo do tempo que ele perdeu esse dente, ou até se ele já tinha feito tratamento ortodôntico prévio, a gente garante que esse espaço vai estar prejudicado para fazer uma reabilitação. O contato dos dentes, né, os de cima com os de baixo, na hora da mastigação, estarão alterados em um contato que prejudica a saúde do paciente. Então, é importante que você busque, né, um profissional, uma equipe que tenha essa abordagem, essa visão multidisciplinar. Né? É muito triste quando chega um paciente no nosso consultório que já fez o implante, né, e que nem orientaram que ele precisava usar aparelho antes, porque o implante não sai do lugar. O implante, depois de instalado, ele parado está, parado vai ficar. Então, muitas vezes, já teve caso do Vinícius precisar remover um implante que estava numa posição muito insatisfatória para a estética e para a função do paciente, mas a gente, 99,9% das vezes, quando o implante está integrado, ele está satisfatório, a gente tenta manter, e o Vinícius, com toda a habilidade, graças a Deus que ele tem de prótese, ele tenta compensar na prótese, né, com uma inclinação, com um tamanho maior da prótese sobre implante, para devolver no final da ortodontia a estética e a função do paciente. Mas é muito importante essa abordagem de uma equipe multidisciplinar para que o paciente de fato consiga fazer depois a reabilitação protética, seja com implante, mas a gente também vê muito isso hoje em dia nas lentes de contato, né? A gente teve um paciente algum tempo atrás no consultório com um apinhamento severo de dentes. Os dois incisivos laterais
palatinizados lá para dentro. E o paciente chegou no consultório para botar lente de contato. Aquele paciente não tinha indicação de botar lente de contato. O Vinícius se encaminhou para ortodontia para que a gente pudesse alinhar os dentes, organizar os dentes e até para que o paciente avaliasse. Ele achava o sorriso dele feio, mas é claro, os dentes eram tortos. Mas até para que o paciente avaliasse, depois de alinhar os dentes, se realmente ele gostava dos dentes dele, né? E ainda assim gostaria de fazer lentes. Esse paciente, ele acabou buscando outro profissional que fez as lentes, né? Inclusive com uma espessura muito grande para poder alinhar no sorriso o desalinhamento dos dentes. E isso a gente sabe que traz prejuízo para a saúde do paciente, principalmente para o acúmulo de bactéria, dificuldade de higienização, trazendo inflamação e principalmente infecção que destrói o organismo do paciente. E a gente está falando de gengiva e parte óssea, que leva o paciente muitas vezes à perda do dente. Isso é muito complexo, né? Sim, é complexo, é o que você está falando. A prótese, né, em si, ela permeia todas as outras especialidades. Não tem como a gente pensar em prótese, em repor algo que foi perdido, como ela falou, sem pensar previamente, às vezes, numa ortodontia, sem pensar na periodontia, né, sem pensar hoje em dia, que acho que andam de mão dadas, né, a implantodontia com a parte de prótese. Então, assim, realmente é o que ela tá pontuando. E hoje você também vê de tudo, né, profissionais que submetem um paciente a tratamentos que, vamos dizer assim, seriam desnecessários, né? Eu acho que você tem que ser ético acima de tudo. Então, você tem que chegar e dividir isso com o paciente, né? O paciente tem aquela indicação, ou não tem, mas ele tem aquela indicação, mas antes disso ele tem que passar por outras especialidades. Você, como profissional, sendo ético, você tem que passar isso para o paciente, dividir isso com ele, e por mais que ele tenha todas as informações, se ainda assim, né, ele quiser fazer aquele tipo de tratamento que você às vezes não concorda, você vai declinar. Ou se você até concorda, mas ele sabendo que ele foi orientado, que aquilo não é que seria o mais correto, é como se a gente estivesse ali, ó, para que vocês entendam, né? A gente tem uma, que a gente chama, né, a gente comenta aqui entre os profissionais, como se fosse o ciclo vital do teu dente. Então, quando você começa a restaurar, né, você não vai ter uma restauração que você fez aos teus 20 anos, até os seus 60, 70 anos. Acontece, mas não é regra, é exceção. Então, quando você restaura aos 20, possivelmente aos 30, 40, você vai estar trocando por uma restauração maior, 10 a 20% maior. E depois, dali por diante, aos 40, mais 20% maior do que era originalmente. Então, assim, é o ciclo, né, restaurador ali, vital do teu dente. Então, se você tem possibilidade, como ela usou esse exemplo, de tratar ortodonticamente e depois no segundo cenário você até avaliar se é viável e se tem indicação de você melhorar ainda mais o sorriso do teu paciente com lentes, facetas, daí por diante, não vou entrar no mérito do material, ok, mas você pular essa etapa e você já desgastar todo o dente do teu paciente para compensar aquela alteração de posicionamento, aí você está sendo invasivo. Será que você faria isso no seu filho? Né? Será que você teria essa conduta de desgastar da maneira que você desgastou do teu paciente no seu filho? Então, pensando assim, eu acho que você vai ser muito mais sensato em relação a você direcionar seu paciente, porque seu paciente é leigo, né? Se o paciente te procurou ou teve uma indicação, ele está ali, ele fechou um tratamento com você, é porque alguma empatia, alguma coisa ele tem ali, ele confiou no que você passou para ele. E muitas vezes o que você direcionar, o paciente ele vai, né, acabar aceitando como opção de tratamento, porque você que é o profissional, você que está orientando, você que está direcionando aquele tratamento para ele. E se você não orientar da maneira correta, não direcionar da maneira correta, você vai estar causando um prejuízo para o paciente, né? E é aquilo que a Marcela falou, lembrar que um dente é um órgão. Se você faz um tratamento inadequado e o paciente não é orientado, também não cumpre com a parcela de responsabilidade dele, aquilo ali não vai dar certo. Não vai ter como você ter aquilo ali anos e anos em função, trazendo estética, porque não vai. Então, você tem que orientar teu paciente e de maneira resumida, voltando ao que você falou, precisa sim ter esse acompanhamento com o paciente em relação às próteses, né? Tá sempre ali
orientando e ajustando qualquer trabalho ou até mesmo o dente, que o paciente possa manifestar ali algum trauma que muitas vezes não é perceptível ao paciente. Qual seria um grande conselho, depois de tudo isso aqui que a gente falou, qual seria o conselho que você tem para dar para o paciente que escutou tudo isso e está buscando, está pensando em fazer um tratamento de prótese, né? Seja colocar um implante, seja colocar lentes, né? Facetas em resina. Qual seria o conselho que você daria para esse paciente? Conselho, né? O que a gente sempre orienta é que o paciente entenda que, assim, é a saúde dele, né? Ele não negligenciar essa questão, porque um dente, uma perda, ou o não compromisso de você ter ali uma condição periódica com o profissional, negligenciando isso, você vai ter algum problema, cedo ou tarde. Então, o que a gente brinca, né? Não deixar para procurar na dor um profissional. Procura fazer um acompanhamento, se cerque de profissionais, né? Ou pegue alguma indicação de um profissional que você goste, que você confie, que você acredite no que ele está passando para você, no que ele tá... Não busque preço, não busque profissional na internet pelo número de seguidores, né? Eu escutei uma vez de um colega nosso, que não é dentista, né? Não é da área de saúde, ele estava falando sobre um tratamento médico que ele estava buscando, e ele falou que ia no doutor fulano de tal, e eu falei, ai, que legal, alguém te indicou? Ele falou, não, achei na internet. E ele é muito bom. Eu falei, você já foi nele? Não, ainda não fui, mas ele tem mais de não sei quantos mil seguidores, então ele é bom, né? É complicado. Gente, não é por aí, tá? Que a gente deve buscar, que a gente deve confiar no nosso tratamento de saúde, a nossa saúde, a nossa vida. Saúde a gente só tem uma, vida a gente só tem uma. Então não dá para rifar na internet, não dá para rifar pelo menor preço. A gente está falando de coisas muito sérias. Eu brinco que muitas vezes é melhor não fazer do que fazer mal feito. O fazer mal feito pode trazer mais prejuízo do que o não fazer, né? Essa é só a primeira participação do Vinícius no Pode Ter Mais Saúde. Eu já venho cantando ele um bocadinho em casa e no consultório para que ele participasse. Então, hoje ele aceitou esse meu convite. A gente está falando da área que ele mais gosta na odontologia, que é a área de reabilitação. É a área que ele se dedica, é a área que ele tem mais prazer em atender nossos pacientes no consultório. Então, eu tenho certeza que ele falou tudo que ele falou aqui com muito prazer pra gente, com o maior embasamento científico, porque é isso que ele busca na internet, tá? Queridas amigas, o meu marido fica na internet vendo coisas de odontologia, porque ele gosta. E aí, eu já falei isso em outro episódio, existe um mosquitinho da área de saúde. Quando a gente é picado, a gente vicia em buscar muito conhecimento, porque a gente gosta do que a gente faz e porque a gente quer realmente oferecer para os nossos pacientes que confiam no nosso trabalho e nos escolhem para cuidar da saúde deles. A gente quer oferecer o que existe de melhor, mais moderno e mais confortável para eles. É isso que a gente busca lá no consultório, tanto eu quanto o Vinícius. Então, eu gostei muito de trazê-lo aqui para conversar com vocês. O Vinícius é muito tímido nas redes sociais, então, realmente, ele não tinha muito conteúdo. Eu estou trazendo muito conteúdo do Vinícius, tanto aqui para o podcast, mas para a minha rede social. Então, sigam também a minha rede social, que é @DRA Marcela Capucci, mas ele tem a dele também, né, que é DR Vinícius Milchanovski. Então, é um nome difícil, mas eu vou botar aqui na legenda do nosso capítulo. Obrigada por você ter aceitado. O prazer é o meu. Tá? Participar do nosso podcast, né? Porque quando a gente casa, não é nada mais meu nem dele. Aceitar ou ser intimado vir, né? Senão... Você não precisava falar sobre isso, né? Mas ele ia sofrer algumas sanções, caso ele não participasse. Então, obrigada, tá? Então, se você gostou de algo que foi dito nesse podcast, nesse episódio, né? Se houve alguma informação relevante para você, ou se você conhece alguém que pode precisar escutar sobre algo que Vinícius ou eu falamos aqui nesse capítulo, não hesite. Encaminhe, compartilhe, coloque nos grupos de WhatsApp, grupos da família, da escola, né? Do condomínio. Então, divulgue essas informações, porque o meu objetivo é realmente dar voz para quem sabe o que está falando na área de saúde, levar informação para que vocês não sejam prejudicados com fake news e modismos da internet na área de saúde. Então, compartilhem. Se inscrevam nesse canal, ativem o sininho, que vai ser sempre um prazer produzir conteúdo para vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigado. E até a próxima.